Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos nesta sessão solene conjunta em homenagem ao Estatuto e à Semana da Criança e do Adolescente. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 61.4, HF Digital, 12 da NET e também pela internet no site www.jacareí.sp.leg.br. Vamos agora nominar as autoridades que estão compondo neste momento a nossa mesa diretora dos trabalhos, iniciando pela Lucimar Ponciano, excelentíssima vereadora, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, e Patrícia Juliane, secretária de Assistência Social, que representa neste momento o prefeito municipal Isaías Santana. Com a palavra agora, a excelentíssima vereadora presidente, que fará a abertura desta solenidade. Boa tarde a todos os presentes. Patrícia Juliane, representando o Poder Executivo, os nobres vereadores, todos os agentes educadores de direitos de defesa da criança e adolescente, os órgãos também de direito de defesa, e a todos os telespectadores, internautas, o pessoal do Facebook. Então, declaro aberta a presente sessão solene e convido a todos para entoarmos o hino nacional brasileiro e logo após o hino da cidade de Jacareí.
Neste momento, agradecemos a presença dos seguintes vereadores: Luiz Flávio, Abner de Madureira, Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua e Juarez Araújo. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades: Priscila Sanches, diretora de Proteção Básica; Daniele Rebelo, conselheira tutelar; Suzane Maria Corrado Santos, presidente do CMDCA; Wilda Helena Ferrari Penelli, diretora do Lions Clube Jacareí; Cláudia Quina, coordenadora do Conselho Tutelar; Fábio Castro, diretor adjunto da Fundação Casa; Mônica Mirabile, supervisora técnica da Fundação Casa; Antonelli Marmo, ex-vereador e membros do Lion Clube; e Vitória Alves, vereadora jovem 2017. Agradecemos também a presença de todos os representantes neste plenário. A Lei Municipal número 1889 de 78, de autoria do vereador à época, Davi Monteiro Lino, instituiu a Semana da Criança e do Adolescente no nosso município. E o Decreto Legislativo número 253 de 2005, de autoria do vereador à época, José Carlos Diogo, instituiu a sessão solene em homenagem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o decreto, a sessão deve ser realizada no dia 13 de julho, data em que se comemora o aniversário do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, e se trata de um conjunto de normas que regulamentam os direitos das crianças e do adolescente. Ainda conforme este decreto, a Câmara Municipal de Jacareí deve convidar representantes do Ministério Público, Poder Executivo, Judiciário, Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente e Conselho Tutelar para debater as propostas do ECA e políticas públicas, voltadas para as crianças e adolescentes desenvolvidas no município. Vamos agora assistir a um vídeo produzido pela TV Câmara Jacareí sobre a questão. Este é Felipe. Ele tem 5 anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes.
Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir a mãe e a criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus-tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento.
Salientamos primeiramente a presença da vereadora doutora Márcia, que está aqui conosco, e passamos agora para a fase dos discursos, iniciando para suas considerações a senhora Hildelena Ferrari Penelli, do Lions Club. Eu quero cumprimentar a presidente da mesa e, por ela, cumprimentar todas as autoridades presentes, os colegas educadores. Eu me sinto, assim, um pouquinho fora de jeito, pela minha idade, de falar de jovem, mas, embora viva uns 60 anos com eles. Eu acho que é uma data maravilhosa, o ECA é perfeito. O que acontece, eu como advogada, acho que as nossas leis são perfeitas. O que é o problema é que não sabemos interpretá-las. Quando a gente pega um código, a gente pega um estatuto, a nossa preocupação é ler o artigo de uma maneira que ele me beneficie. O dia que o indivíduo ler um artigo imparcialmente, que é o que a gente quer e que acontece muitas vezes com juízes, eu acho que aí tudo vai funcionar. É que a hora que a gente abre, isso aqui me beneficia, e a gente não percebe que não é a gente que está sendo beneficiado, que a gente olha, eu me amo, então isso aqui é para mim, me beneficia, mas só logo em seguida vem as palavrinhas que mostram o direito do outro. Então, eu parabenizo essa sessão pela data, pelo valor do ECA, e só me prendo a uma coisa, ali apareceu 2 vezes, liberdade, respeito e dignidade. E o que está faltando para a criança até os 12 e dos 12 aos 18 é justamente a palavrinha respeito. Não sei se vocês concordam comigo, mas quem tem filho, quem tem neto, sabe disso. A hora que o respeito se fizer presente em todas as atitudes, o ECA vai funcionar perfeitamente. É que hoje em dia não há mais respeito. E não havendo mais respeito, a liberdade do outro fica burlada. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas é isso que eu penso. A falta de respeito leva ao abuso à liberdade e a gente perde a dignidade. Então, é só isso que eu gostaria de falar. Em nome do Lions, agradeço eles terem me mandado aqui. Estou com um companheiro, Antonelli, que também gosta muito de jovem, porque já trabalhou muito com criança e jovem. E eu, então, penso isto. O ECA é ótimo, só falta saber interpretá-lo direito. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa sessão a todos. Convidamos agora Suzane Maria Corrado Santos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar nessa solenidade, representando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e as crianças e adolescentes do município de Jacareí. Cumprimento a Lucimar, Patrícia, todos os vereadores e todas as pessoas aqui presentes. Para falar de conselhos, em especial do Conselho da Criança e do Adolescente, eu trouxe uma retrospectiva para estar passando para vocês. Bem, então, hoje, nessa solenidade de aniversário do Estatuto da Criança, da promulgação da lei, ele que está com 27 anos, quase a minha idade, eu vou voltar um pouquinho na história. Pode passar, por favor?
Vou voltar na Constituição, né? Porque, através dela, é que a sociedade teve a oportunidade de estar participando e deliberando sobre as políticas públicas, né? Então, hoje, a gente tem aí a representatividade de vários conselhos na sociedade. O Conselho da Saúde, da Assistência, que, inclusive, nós teremos a conferência, né? E o Conselho da Criança e do Adolescente. Pode passar, por favor. O Estatuto... Tá certo, aqui questões técnicas. Então, o Estatuto da Criança, ele contribuiu para a intensa reflexão sobre a infância e a juventude e qual o seu lugar na sociedade. Certo? Bom, os conselhos de direito, né, propriamente dito, que eu estou aqui representando, são os espaços paritários, né? Então, nós temos representantes tanto do poder público como da sociedade civil, conhecedores da realidade local. Né? Então, uma vez que a gente participa de um conselho representando, né, alguma política ou algum movimento social, nós temos que se apropriar das questões que envolvem, né? No nosso caso, as questões que perpassam pela criança e pelo adolescente no município. A composição do conselho hoje está dessa forma, né? Não está muito boa a visualização, mas, assim, hoje nós temos 14 representações. Tá? A gente tem representantes de livre escolha do prefeito, da Secretaria de Educação, Saúde, Assistência, Procuradoria do município, dos clubes de serviços, dos movimentos de defesa da criança e do adolescente, da OAB, da Ciesp, de entidades que atuam com criança e adolescente e entidades que atuam com criança e adolescentes com deficiência, representante dos conselhos da Sociedade Amigos de Bairro e da Secretaria de Esportes. Isso tudo também estabelecido através de lei. Nós estamos em início de gestão, né? Esse é o decreto, a resolução, perdão, que nomeou a mesa diretora, né, dessa nova gestão 2017-2019. Nós tivemos até agora a nossa primeira reunião ordinária e algumas reuniões da mesa diretora. Tá? Então, em relação às ações do Conselho, né, que até foi o pedido para a gente estar trazendo, hoje eu posso falar para vocês que a gente tem essa responsabilidade de gerir o fundo municipal, né? Inclusive, amanhã nós estaremos numa reunião extraordinária para construir o plano de ação e aplicação financeira do Conselho, né? Porque o Conselho da Criança ele tem um fundo específico para estar financiando ações na área da criança e do adolescente. Então, nós temos essa missão também de construir esse plano, de acompanhar os planos voltados ao atendimento da criança e do adolescente. Nós, na nossa primeira reunião ordinária, nós já deliberamos uma comissão de acompanhamento destes planos, e também uma comissão de acompanhamento das inscrições e renovação das organizações que são inscritas no Conselho, né, que atuam na área da criança e do adolescente de Jacareí, devem estar inscritas no Conselho. Tá? Fomentar o protagonismo infanto-juvenil, que, inclusive, na data de hoje, nós estivemos na Fundação Casa, né, numa roda de conversa com os adolescentes de lá, explicando, né, sobre esse protagonismo, sobre a participação nos conselhos, sobre o Estatuto da Criança. Bem, e, por último, eu deixo um convite a todos para participar da consulta pública ao Plano Municipal Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jacareí, que vai ficar no ar até o dia 28 deste mês. A gente trouxe aqui para ilustrar, né, a engrenagem do sistema de garantias da criança e do adolescente, né, que não é só papel do Conselho ou do Conselho Tutelar, né, ou de outras instâncias, mas sim da participação de todos os atores. Bom, por último, eu vou deixar aqui o convite, né, para participar com a gente das nossas reuniões, que acontecem toda primeira quarta-feira de cada mês, às 8h30, né, Rua Lamartine de Lamare, 153, Centro, nosso telefone, e agradeço a atenção de todos. Obrigada.
Vamos ouvir agora Daniele Rebelo, conselheira tutelar. Boa tarde, senhora Lucimar Ponciano, presidente desta casa, senhora Patrícia Juliane, secretária de Assistência Social, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras que acompanham essa sessão solene. Inicio apresentando meus pares que estão aqui acompanhando essa sessão, a Cláudia Aquina, o Benedito Alexandre, a Edilamara, e a Joelma, que está lá na sede, conselheiros tutelares de Jacareí. É com grande alegria que hoje nós estamos aqui participando dessa sessão solene para celebrar os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E como nos foi pedido para falar um pouco sobre a situação, sobre a demanda do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do município, é sobre isso que nós vamos refletir um pouco. Nós celebramos o Estatuto e consideramos o Estatuto uma lei muito boa, muito perfeita e muito admirada. Porém, sabemos que está longe de ser plenamente aplicada. Sabemos que, hoje, crianças e adolescentes continuam tendo seus direitos violados, sendo na falta de profissionais para atendê-los, sendo em retrocessos que nós vemos até na lei, como ano passado nós tivemos votado no Congresso Federal a redução da maioridade penal, sendo nas grandes demandas de atendimento que nós temos todos os dias, sendo na falta de políticas públicas para atender e acompanhar as famílias e dar a elas condições de bem criar os seus filhos, e dar a elas condições de dar uma educação, de fornecer uma educação boa, alimentação, moradia, esporte, lazer, porque tudo isso está escrito aqui no ECA. Mas se nós, todos, rede de proteção, sociedade, não nos unirmos e lutarmos, o ECA vai continuar só no papel. Falando um pouco sobre a demanda de Jacareí, nós vamos olhar alguns números. Tá? O de 2016, eu não tenho no slide, mas vou falar para a gente ter uma ideia. Tá? Em 2016, no segundo semestre de 2016, o Conselho Tutelar de Jacareí recebeu 1.366 ofícios. O que isso significa? Pessoas encaminharam demandas diversas para o Conselho Tutelar. Esses ofícios vieram das delegacias, vieram da Secretaria de Assistência, vieram de outros conselhos tutelares, vieram através de Disque Denúncia, da Diretoria de Ensino e da Secretaria de Educação, do Fórum, da Fundação Prolar, da Secretaria de Saúde, e todas essas pessoas encaminharam demandas para serem atendidas no Conselho Tutelar. Também, no segundo semestre de 2016, isso no segundo semestre, vou frisar, ou seja, 6 meses, foram atendidos na sede do Conselho Tutelar 1.001 pessoas que compareceram ao Conselho Tutelar espontaneamente para levarem as suas demandas. Em 2017, e desse nós temos aqui o slide, para vocês terem ideia. Em 2017,
até junho de 2017, o Conselho Tutelar de Jacareí recebeu 1.015 ofícios dos mais diversos órgãos, também solicitando ações do Conselho Tutelar. E vou explicar um pouquinho sobre isso. Vejam, ali no tópico, bem no meio, educação. 147 ofícios foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Da educação, geralmente o Conselho Tutelar recebe situações de excesso de faltas, evasão escolar e de maus tratos contra crianças e adolescentes. Também, da diretoria de ensino, quase o mesmo número, 125 ofícios, também com as mesmas solicitações, excesso de faltas, evasão escolar e maus tratos contra os alunos. Vejam também SINAM. SINAM, o que é isso? São fichas de notificação de violência que chegam dos serviços, dos diversos serviços, das escolas, dos hospitais. E essas fichas trazem para o Conselho Tutelar comunicação de violência sofrida por crianças e adolescentes do nosso município. Também vejam ali no tópico denúncia, 118 denúncias. Essas denúncias chegam através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, e através também de denúncias feitas no telefone do Conselho Tutelar. E eu quero explicar um pouquinho sobre essas denúncias. As denúncias que chegam para nós, elas falam sobre negligência, violência física, violência sexual, violência psicológica. E eu vou explicar para os senhores brevemente o que isso significa. Negligência, quando os pais ou responsáveis não estão fornecendo aos seus filhos o mínimo para se viver. Alimentação, não estão fazendo a matrícula escolar, não estão levando seus filhos no médico, não estão cuidando da higiene deles, estão deixando eles sozinhos em casa, ou seja, não estão fazendo os cuidados básicos que se deve ter com uma criança. Violência psicológica, que nós precisamos enfrentar e combater muito, porque ainda é muito aceito culturalmente. A violência psicológica é quando os pais ou responsáveis humilham seus filhos, dizem a eles palavras depreciativas, como: você não presta para nada, não devia ter nascido, você é um estorvo na minha vida. Ou ainda, quando usam palavras de baixo calão contra os seus filhos. Esse tipo de violência, que ainda é pouco noticiado, causa tantos traumas, ou maiores ainda do que os traumas físicos, porque palavras como essa, ouvidas dos pais ou responsáveis, crianças e adolescentes carregam pelo resto da vida, e isso precisa também ser tratado. Falo também sobre a violência física, que também é tão combatida pelos órgãos de defesa, mas também precisa ser feita uma conversa com a sociedade que ainda acredita que é o tapa que vai resolver a situação de nossas crianças e adolescentes. A violência física é desde o tapa, do tapinha com chinelo, que a gente fala, tudo bem, mas que não é tudo bem, não. E nós precisamos conversar sobre isso, até os espancamentos e a tortura. E falo também sobre a violência sexual, que nós não gostamos de falar e que nós atendemos quase que semanalmente no Conselho Tutelar casos de violência sexual. E não é violência sexual que o estuprador pegou uma criança na rua, não. É violência sexual intrafamiliar. É dentro da casa da criança que ela sofre abuso pelo pai, pelo padrasto, às vezes até pela mãe, pelos amigos que frequentam a casa desses pais. E a violência sexual não é só
o estupro, mas também a exploração sexual, que nós precisamos combater e que também é encarada com preconceito pela sociedade. A exploração sexual é quando uma criança ou adolescente está sendo submetida àquilo que nós chamamos para adulto, a prostituição. É quando uma criança ou adolescente é submetido e recebe dinheiro para ela ou para sua família, em troca de favores sexuais. Isso precisa também ser combatido. E outra coisa também sobre a violência sexual, senhores e senhoras, e que precisa ser combatido, é a violência sexual contra adolescentes. Porque muitas vezes, por conta do preconceito, nós dizemos que uma adolescente de 13 anos quis aquela prática, então ela é que está errada. Os adultos é que devem ter discernimento antes de se relacionarem com uma criança ou um adolescente. Não é um adolescente que tem que ter esse discernimento. Portanto, a lei do estupro de vulnerável diz que qualquer pessoa menor de 14 anos, mesmo que tenha praticado relação sexual com consentimento, é estupro de vulnerável e precisa ser comunicado aos órgãos. Senhores e senhoras, voltando então aos nossos números, vemos que em 2017, até junho de 2017, o Conselho Tutelar de Jacareí atendeu 1.259 pessoas. E vejam só, são pessoas que chegam lá não com situações simples, pessoas que chegam lá com as mais complexas situações, e que não é uma conversa de 10 minutos que vai resolver. Esse atendimento deve ser bem feito. Às vezes, um único atendimento do Conselho Tutelar, no caso de uma violência sexual, dura um dia inteiro e demanda a conversa de todo o colegiado. Porque de tão complexa, porque nós não temos receitas prontas, porque são vidas, são famílias que trazem situações diferentes e precisa ser conversado. Porque nós não podemos, ao aplicar uma medida de proteção, violar outro direito da criança. Por exemplo, uma criança que sofre violência sexual e está muito fragilizada, muitas vezes algumas pessoas podem dizer, vamos colocá-la no abrigo. Mas daí nós vamos estar violando outro direito, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado quando se discute as situações no Conselho Tutelar. E, além desses números que nós estamos aqui apresentando, digo aos senhores e senhoras que o Conselho Tutelar de Jacareí, um único conselho não está sendo suficiente para atender nossas crianças e adolescentes de forma adequada. Aqui no município de Jacareí, já com mais de 200 mil habitantes, já caberia um segundo conselho. E esse segundo conselho colaboraria, ajudaria para que os atendimentos fossem melhor feitos, para que os conselheiros pudessem, então, participar das reuniões que cobram tanto a nossa presença, que pudéssemos, então, participar da elaboração do orçamento do município para criança e adolescente. É nossa competência fazer isso, e nós não estamos conseguindo fazer. Também é nossa competência participar das articulações da rede para promover ações preventivas, porque nós não podemos ficar só enxugando gelo, nós não podemos ficar lá só apagando a fogueira, nós precisamos promover ações de forma que as crianças e adolescentes do município não continuem tendo os seus direitos violados. Então, talvez os senhores e senhoras esperavam que nós trouxéssemos apenas coisas bonitas, mas é importante a gente conhecer também o contexto e saber que nem tudo está bonito. Nós, que somos da rede de proteção e que estamos aqui presentes, porque eu vejo aqui também as nossas colegas de trabalho da Secretaria de Assistência Social, da Fundação Casa, que nós estivemos lá de manhã participando, os conselheiros tutelares,
a presidente Lucimar, que está sempre também nas lutas da criança e do adolescente, os senhores vereadores. Somos uma rede de proteção. Somos pessoas que juntos, de acordo com o artigo 4º do ECA, devemos juntos trabalhar, porque somos sociedades, então, todos responsáveis por nossas crianças e adolescentes. Todos. Porque se hoje nós aspirarmos, se hoje nós não cuidarmos de forma adequada das nossas crianças e adolescentes, eles não se tornarão pessoas saudáveis. E o resultado não é só para a família deles, é para toda a sociedade. Hoje, para finalizar, nós estivemos na Fundação Casa. E eu lamento muito, e eu peço perdão para os que são favoráveis à redução da maioridade penal, eu digo a vocês, o trabalho muito bem feito lá na Fundação Casa, com uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, com pedagogos, com assistentes sociais, que atendem a cada adolescente com carinho e a sua família, promovendo aquele adolescente, dando a ele a profissionalização e o estudo que eles não tiveram, promovendo a retomada de vínculo com a família. Se nós colocarmos esses meninos numa cadeia, no sistema prisional que nós temos hoje, será que nós vamos ter resultado igual nós temos hoje com a Fundação Casa? Eu sei que a Fundação Casa precisa ainda melhorar em alguns pontos, mas está muito melhor do que hoje o sistema prisional. Nós não podemos aceitar isso, porque colocar na cadeia, para nós, é a punição. Nós estamos tirando da sociedade e estamos punindo. Mas nós precisamos lembrar que eles vão voltar para a sociedade. E se forem para uma cadeia, vão voltar pior. Mas se forem para uma Fundação Casa, onde eles vão ter o carinho de um atendimento mais bem feito, as chances de se tornar um bom cidadão são muito maiores. E é isso, então, que nós queremos colocar nesse dia do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, mais uma vez, nos colocamos à disposição para conversar mais com os senhores vereadores, senhoras vereadoras que quiserem vir conversar com o Conselho Tutelar, quiser saber mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que mais que nós podemos fazer para promover a criança e o adolescente do município de Jacareí, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Chamamos agora Fábio Castro, diretor adjunto da Fundação Casa. Boa tarde a todos e todas. Lucimar, presidente. Obrigado. Bom estar com vocês, falando sobre esse dia importante, comemorar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós, da Fundação Casa, temos um trabalho, como foi dito agora pela colega, um trabalho muito focado no adolescente. Falar do Estatuto é falar do Sistema de Garantia de Direito. O nosso trabalho é em vão, se não for, junto com cada ator que está hoje presente aqui, que faz parte do sistema. Trabalhar com um adolescente hoje não é só ele em si, é com sua família, com seus pares, para que os meninos e meninas voltem para os seus lares diferente dos que chegaram. Para isso, depende do nosso apoio, do nosso papel junto com eles. Enfim, o nosso trabalho ele é árduo, não é um trabalho fácil. Os colegas foram hoje visitar uma das nossas casas aqui no Vale do Paraíba. Temos feito isso com muito apreço, com um custo alto de empenho com os nossos servidores e com os nossos parceiros, que temos bastante. Bom, é isso. Quero agradecer estar aqui hoje com vocês. E se precisar conhecer os nossos espaços, nosso centro de atendimento, estamos abertos para cada um de vocês. Muito obrigado. Boa tarde.
Chamamos agora a secretária de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jacareí, Patrícia Giuliani. Boa tarde a todos. Cumprimentar a nossa presidente, Lucimar Ponciano, cumprimentar a doutora Márcia, nossa vereadora, e todos os demais vereadores, cumprimentar todos os órgãos e representatividades aqui do Conselho Tutelar, do Conselho de Criança e Adolescente, cumprimentar todos os diretores da Secretaria de Assistência Social que estão aqui, todos os conselheiros, todos os demais, cumprimentar o ex-vereador Antonelli também, que está aqui, cumprimentar todas as pessoas que vieram nesse momento e que estão nos assistindo em casa. Eu acho que parar essa tarde, nesse momento, para falar sobre a criança e adolescente, demanda realmente uma sensibilidade muito grande, porque a gente só não está comemorando só a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, mas comemorando essa oportunidade de reflexão, né, de pararmos aqui praticamente todos os órgãos e todos os atores diretos para debater sobre a criança e adolescente. Eu, particularmente, vou discorrer para vocês um pouco do meu olhar, e até enquanto representando o nosso prefeito Isaías, olhando para a responsabilidade do município, pela responsabilidade que a gente tem de comprometimento com o serviço público também, diante dessa demanda. Quero discorrer para vocês que há mais de 20 anos da minha vida que eu trabalho com crianças. E sempre tive a oportunidade, nesses 20 anos, de trabalhar com a criança na área da saúde, trabalhar com a criança na área da educação e agora trabalhar com a criança e o adolescente na área social. E é realmente sobre isso que eu quero discorrer. Não tem um único fator ou uma única responsabilidade. A responsabilidade é nossa, enquanto cidadão, né, e discorremos sobre as nossas famílias, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa, sobre as nossas instituições, sobre o poder público e sobre a constituição desta criança e adolescente que vai formar uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva no futuro. Nós estamos falando de vidas, nós estamos defendendo e falando sobre a criança e o adolescente, mas essa criança e esse adolescente vão ser os futuros adultos que vão estar aqui, que vão estar nos outros espaços ocupando e que é de toda a nossa responsabilidade enquanto serviço público. E o nosso olhar tem que ser um olhar sensível, mas um olhar de responsabilidade. Hoje eu me vejo numa grande oportunidade, estando à frente da Secretaria de Assistência Social, onde a gente discorre sobre esse assunto diariamente, onde eu tenho realmente, de fato, aprendido muito também com toda a equipe da rede, uma rede articulada, porque, de fato, comemorar o ECA, mas não colocar ele em prática, não vai mudar a nossa sociedade. Nós precisamos, sim, de muita boa vontade entre todos os trabalhadores, em toda a rede protetiva, precisamos de um legislativo atento e disposto, precisamos de um executivo que tenha propriedades e condições de elaborar e executar políticas públicas eficientes, e nós temos, um assunto que discorre, né, para todos nós falamos isso todos os dias, diariamente, qualquer área da nossa atuação, desde a nossa casa até no âmbito profissional, mas hoje nós temos a responsabilidade na garantia desses direitos e da não violação desses direitos. Nós temos total responsabilidade sobre o mundo que queremos, sobre a responsabilidade que temos enquanto ocupamos esses cargos. Hoje, eu acho muito oportuno, nesse momento, falar de tanto empenho. O momento em que a gente chega nesse momento de gestão, são 6 meses que a gente está à frente, aqui falo em relação ao executivo mesmo, olhando para o município de Jacareí, nós estamos tendo essa oportunidade de integração. Nós já estivemos dentro da Secretaria de Assistência Social, junto com o Conselho Tutelar, já estivemos na Fundação Casa e conhecemos com propriedade, estamos discursando num outro momento, com os conselhos, com a educação, todos nós estamos lá, nós estamos discorrendo. Ontem, eu e a secretária de Assistência Social e nosso colegiado estivemos em São Paulo para discutir sobre um projeto amplo de álcool e drogas, focado também na criança e no adolescente, no combate. Nós temos a possibilidade de evadir quase que 24% de um programa que vem de ordem internacional. Nós vamos defender a partir de 46 municípios do Estado de São Paulo, conseguimos colocar Jacareí entre os 10 selecionados para receber essa verba internacional para combater.
É algo que vai prevalecer no município durante 7 anos, independente da gestão que esteja. Nós estamos deixando aqui um legado, uma responsabilidade, porque nós, no momento, ficamos realmente atuando diariamente nesse processo, mas nós estamos falando de quem vai cuidar da prevenção. Enquanto a gente se ocupa, porque as demandas, de fato, são enormes, eu digo para vocês, como secretária de Assistência Social, que é assustador o índice e todos esses protocolos que o Conselho Tutelar recebe, nós recebemos quase que o triplo de todos os outros conselhos. Então, nós temos uma realidade delicada em Jacareí e nós só vamos conseguir mudar com investimento. Investimento de boa vontade, investimento de política pública séria, investimento desta casa, investimento da rede, investimento dos conselhos. Hoje nós temos a oportunidade de ter secretários diretamente envolvidos. Nós, quando tratamos nas nossas reuniões de secretariados, quando a gente fala sobre a criança e adolescente, a gente não está falando mais sobre programas dentro da assistência, dentro da educação e dentro da saúde. Nós discorremos, como secretários que somos, neste momento, sobre o assunto da criança e adolescente para o município de Jacareí. E assim, desta forma ampla, é que nós vamos conseguir mudar a realidade da nossa cidade. Nós temos uma realidade delicadíssima no nosso país, de ordem econômica, de ordem política, de ordem social, e nós temos um grande desafio. Mas como nós estamos aqui na cidade de Jacareí, estamos neste momento, cada um dos senhores, ocupando esses espaços para mudar a realidade do município, eu só tenho realmente um único pedido a fazer: que todos tenhamos um olhar sério, comprometido, com uma responsabilidade. Nós estamos falando de uma vida, de uma única criança, de uma única adolescente, mas que é muito valioso para todos nós. Nós precisamos deixar esse legado, nós precisamos ter responsabilidade nas ações, nós precisamos garantir esses direitos com trabalho e com disposição. Não há menor condição da gente tratar um tema tão delicado para a sociedade se a gente ficar pensando de forma isolada, cada setor no seu. Nós temos prerrogativas, temos responsabilidades como a Secretaria de Assistência Social, mas a responsabilidade é nossa enquanto cidadão, enquanto município. Então, eu quero deixar aqui, nesse momento, a alegria de parar esta tarde para debatermos sobre esse assunto, dizer que a Secretaria de Assistência Social vem num esforço grande com o Judiciário, nós estamos em articulações grandes com a Promotoria, com a Procuradoria do município, diretamente ligado com os juízes da Vara de Infância e Juventude, dialogando, construindo um novo momento. Então, acho que é um momento muito oportuno. Nós não vamos só falar sobre o Estatuto, mas como nós vamos colocar em prática. Então, eu quero agradecer aqui o esforço grande também, e dos colaboradores da educação que também estão aqui, da nossa secretária de Educação, que tem feito um trabalho fantástico também, junto com o nosso prefeito, junto com a secretária de Saúde, Secretaria de Esporte. Estamos todos voltados com essa responsabilidade. Agradecer ao Conselho Tutelar, que sempre está conosco também. Agradecer a Lucimar, que eu sei do seu trabalho, sempre direcionado à criança e adolescente. Mas é realmente esse momento, que as pessoas que estejam em casa, que estejam nos vendo, consigam compreender que a responsabilidade não é só nossa daqui, mas é daquela mãe para cuidar do seu filho, aquele pai para cuidar do seu filho, para garantir o direito da garantia dos seus direitos, a garantia da vida, a garantia de ter uma vida digna, de ter responsabilidade, de ter acesso aos serviços. Nós temos um índice grande, falou muito bem a nossa conselheira Daniela, em relação à violência sexual. Eu não posso deixar de discorrer sobre isso, é um assunto extremamente delicado, e no último evento que nós tivemos sobre a criança vítima de violência, eu pedi uma reflexão muito dolorida, mas eu peço que vocês, em algum momento da vida de vocês pensem se essas violações estivessem acontecendo com alguém da sua família, com algum filho seu, que aí você se apropria um pouco mais da dor, porque, de fato, é muito dolorido ver essa realidade. Mas nós temos a responsabilidade de mudar essa cidade, responsabilidade de mudar essa política pública e de dar acesso a todos eles. Eu peço que, a partir deste momento, que todos nós estamos parados nessa tarde, que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade no nosso município. Dizer que a Secretaria de Assistência Social está aberta a todos vocês, nós temos desafios enormes, mas eu sempre digo, o desafio não é maior do que a nossa capacidade de vencê-los. Eu desejo que cada um dos senhores tenha clareza do nosso papel no município, tenha clareza da responsabilidade de um governo sério, que tem olhado com muita clareza para essa infância e adolescente, discorrendo sobre uma rede ampliada. Nós precisamos pensar
de forma conjunta, porque nós vamos entregar para a sociedade um serviço com profissionalismo, com garantias de direitos, com a não violação desses direitos e desta família e dessas crianças, porque é por isso que nós estamos aqui. Único, exclusivamente, principalmente todas as pessoas que estão nesta casa hoje e que pararam para estar aqui, assumiram esta responsabilidade. E que a gente, junto com a sociedade civil, com todas as famílias que estão aí, possamos entregar e devolver à nossa cidade uma qualidade de vida melhor para todas essas crianças e adolescentes, entendendo que eles serão o futuro da nossa cidade. Obrigada. Antes de passarmos a palavra para a excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, agradecemos a presença do ex-vereador Walter de Souza, da 10ª e 11ª legislatura, me desculpe, de 89 a 92, início dos anos 2000, está correto? Obrigado pela presença, vereador. Agora sim, vereadora Lucimar Ponciano. Boa tarde a todos os presentes. Patrícia Juliane, representando o Executivo, todos os órgãos de direito que aqui deram a sua contribuição, os novos vereadores. E a responsabilidade é muito grande de estar aqui representando a Casa Legislativa. É uma casa de construção de leis, de formulação de leis e também de fiscalização da prática da lei. E falar do Estatuto da Criança e Adolescente é relembrar que é uma das poucas leis brasileiras na qual teve uma participação eficaz e de muita contribuição da sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não foi só feito pelos legisladores. Esse estatuto, esta lei, ela foi feita com a sociedade. Por quê? Já na época lá de 1990, era gritante o descaso com a vida das crianças e dos adolescentes da sociedade brasileira. Então, era um grito de socorro. E mesmo porque nós sabemos também que muitas cobranças foi feita pela ONU, pelas conferências de direitos humanos, que via cobrando, mas o Brasil saiu na frente em 1990, né, na data de hoje, que foi uma lei que hoje ela é referência para muitos países, até de primeiro mundo, para se trabalhar com a criança e o adolescente. E falar de criança e falar de adolescente, não podemos deixar distanciado do papel do pai, do papel da mãe na vida dessa criança. Então, falar de criança e adolescente é pensar na família, é pensar na sociedade, porque a sociedade ela é feita de seres humanos. E todas as vezes que a gente não olhar uma criança e não olhar um adolescente, personagens vivos e também fazendo parte dessa sociedade, nós vamos acontecer como está hoje a nossa sociedade. Nossa sociedade ela está com várias crises, mas a pior dela é a crise de valores. É a crise da educação. Então, a gente vê que hoje muitas famílias estão, sim, na parte da vulnerabilidade social. Muitas famílias hoje, por índice do desemprego, não conseguem dar uma boa educação, quiçá a alimentação ideal para seus filhos. Quanto mais trabalhar dentro da rede pública, buscando um espaço na educação, na saúde, no esporte, na cultura, porque se a gente não trabalhar em rede, fica muito difícil de atender o artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, onde fala o foco principal desta lei é que criança e adolescente é prioridade absoluta. Prioridade absoluta é aquilo que você se esforça o máximo, você dedica o máximo para alcançar. E será, olhando a nossa realidade de hoje, será que está sendo mesmo prioridade absoluta as nossas crianças, os nossos jovens?
Não é? Será que eu estou me enxergando como um instrumento de contribuição para que esse cenário de tirar os sonhos dessas crianças, desses adolescentes, será que eu estou contribuindo com a minha parte ou eu estou me deixando contaminar pelo que a mídia joga dentro da minha casa, pelos preconceitos que a sociedade impõe? Eu acho que nós temos que fazer uma inversão aí. Aí fica, de novo, a crise de valores. E na experiência, enquanto trabalhando com medida socioeducativa, porque falar de criança, nós temos que olhar a proteção em primeiro lugar. Desde o seio materno, desde o ventre da mãe, o ser humano já tem que ser respeitado e ter a garantia de direito de nascer e ser feliz. E quando é criança, nós temos que garantir o direito dele ocupar o espaço e ser criança. Brincar como criança, se divertir como criança, usar as praças, usar as ruas. E como que nós estamos hoje vendo a vida dessas crianças? A informática, a tecnologia é boa, ela é boa, mas ela não substitui a educação de um pai, a educação de uma mãe, a proximidade com os professores, a proximidade com os vizinhos. Nada disso substitui esse respeito que foi comentado aqui. E ninguém dá o que não tem. E nós sabemos muito bem que a criança, ela é o reflexo do adulto que ela tem mais próximo. Essa é a criança. E se falou bastante de violência, tanto na etapa de vida do adolescente e da criança, a violência está presente. E, às vezes, a gente pensa que está muito longe. É assustador a gente pegar o índice, que acho que nós vamos chegar ainda a ter um diagnóstico mais aproximado da realidade. Mas é assustador a gente saber os casos de incesto, violência dentro de casa. É assustador o que a droga, o álcool está fazendo com os pais, com os responsáveis, e sobra para a criança. A violência, principalmente a sexual também, deixam marcas. Não é uma coisa que fica na memória, simplesmente, mas deixam marcas para a vida toda. E talvez é ela que define o que essa criança vai ser, qual que é o adulto que ele vai se tornar. Então, a nossa responsabilidade enquanto gestores públicos seja vinculado a órgãos de direito, de defesa de direitos da criança e adolescente da rede pública ou rede particular, é muito grande. É assumir compromissos e responsabilidade de estar cuidando de vidas e salvando vidas. Então, a gente tem que pensar na proteção e prevenção. Não dá para a gente só pensar nos vitimizados. Hoje, eu não me preocupo com os adolescentes autores de ato infracional que estão na Fundação Casa. Eu me preocupo com a prevenção e proteção dos que estão fora de lá. E nós estamos vendo a inclinação para o uso, para o mundo do crime, para a drogadição. Na Fundação Casa não tem mais que 80 adolescentes. E na rua? E hoje nós temos que tomar cuidado também. Às vezes a gente está falando, não é só para as crianças na linha da pobreza de periferia. Nós estamos falando para todas as crianças e adolescentes, independente de classe social. Porque as que não são pobres, elas estão na linha da tecnologia, estão à mercê. Visto aí a baleia azul, a gente pensa que é um caso longe, mas a gente vê que é sério. Por quê? O adolescente está na etapa de construção, de escolhas, de oportunidades. E quais as oportunidades que estão à sua frente? Então, há que se pensar bastante. Hoje se fala muito em moda, e muitas vezes nós adultos ensinamos os adolescentes a pensar primeiro no ter do que no ser. Se a gente quer realmente ser agente transformador na vida de uma criança, de um adolescente, nós temos que ensinar ele a ser, porque o ter é conquista.
E o desafio para ser criança e adolescente, como a gente já falou, é um processo de escolhas contínuas e também, às vezes, falta de oportunidade. Quais são os projetos sociais que nós temos hoje para oferecer para os nossos adolescentes que estão evadidos da escola? Que está na hora de procurar emprego. Porque, muitas vezes, a gente ouve muitas pessoas que não interpretaram a lei. A gente ouve falar que o ECA é uma lei que passa a mão na cabeça das crianças e dos adolescentes. Isso é mentira. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele separa muito bem as responsabilidades dos pais, a responsabilidade do poder público, a responsabilidade da sociedade. Então, é bem separado todas essas responsabilidades. E tem lá o dever também para com o adolescente. Ele não é tão livre como ele pensa. Então, esse é o Estatuto da Criança e Adolescente. É essa lei que nós devemos buscar viver, né, no nosso dia a dia. E o bombardeio de informações que a gente vê sobre as nossas crianças e adolescentes. E, muitas vezes, os pais, por conta do trabalho, esquecem da educação dos filhos. E daí enche mais ainda os filhos da tecnologia. A tecnologia, ela é um avanço necessário e é fruto da criatividade e inteligência do homem. Mas ela não é que nem o vício. Ela não é para deixar o ser humano dependente dela. Então, tem uma grande diferença. E a falta de perspectivas, as incertezas e a competitividade também influencia. E o que cerca hoje? A família, pais, muitos pais despreparados para educar o filho, muitas vezes por ter uma vivência também sofrida. E aí não podemos ignorar a história de vida de cada adolescente, porque a história de vida vai também influenciar na pessoa. E o universo das drogas também ilícitas e ilícitas. Muitas vezes achamos que o cigarro não faz mal, mas a gente sabe que é a porta de entrada. Assim como um copo de cerveja em qualquer aniversário. É uma porta de entrada. Então, que a gente possa fiscalizar bastante. E a gente sabe que nós estamos vivendo um governo novo, e aqui a gente está vendo o esforço, a doação e determinação dos secretários da política pública do município de Jacareí em trabalhar juntos e trabalhar unidos. Aí nós vamos ver valer a verba pública para dar conta desse tamanho desafio, né? Cuidar bem das nossas crianças e adolescentes. Porque se a gente não cuidar bem das nossas crianças e adolescentes, não sabemos cuidar da nossa sociedade. E somente uma proposta ampla e articulada torna possível uma reversão no quadro da violência infanto-juvenil. Qualquer proposta fracionada, segmentada e destituída de uma profunda fundamentação pedagógica, devemos olhar, muitas vezes, o ensino dos nossos pais, dos nossos avós, que às vezes fica esquecido. Mas é só na forma pedagógica, é no carinho, é no amor que nós vamos mudar e produzir novos resultados. Resultados de valores e resultados nós estamos vendo aí, pela corrupção na linha da política. Qual a dificuldade de homens e mulheres de bem para administrar o nosso Brasil? Então, criança e adolescente não é futuro, tem que ser o presente. E eu vou voltar de novo no que eu penso no artigo 4, que consiste nesse pensamento africano. É necessário a aldeia inteira para educar uma criança. Eu gostaria que posicionasse, e é assim, que poder público, poder executivo, todas as entidades sociais, públicas ou privadas, devem caminhar. E no centro, não estar somente a criança, mas também a sua família. Então, que nós possamos ter várias reflexões, como a dessa data de hoje, para a gente valorizar e proteger e defender a vida, em especial
das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito obrigada. Lembramos aos internautas, telespectadores e pessoas presentes no plenário que as fotos desta homenagem estarão disponíveis no Facebook da Câmara e esta mesma sessão também será reprisada pela TV Câmara Jacareí em breve, além de estar disponível também no site da Câmara Municipal. Pedimos aos integrantes da mesa, aos vereadores e às autoridades presentes que permaneçam no plenário para as fotos e entrevistas oficiais. Com vocês agora, Lucimar Ponciano, que fará o encerramento desta homenagem. Primeiramente, agradecer a contribuição. A gente está comemorando 27 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. E nesse ato de colaboração, também de compromisso e responsabilidade da dona Hildelena, do Lions Clubes, e a gente estende todas as instituições que trabalham com criança e adolescente, seja na área da saúde, da educação, da cultura, do lazer. Trabalhou pela educação, é um educador. A senhora Suzane Maria, do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, a Daniele e todos os conselheiros tutelares aqui presentes, o Fábio Castro e demais servidores da Fundação Casa Regional de Jacareí, Patrícia Juliane, aqui representando toda a rede pública da cidade, que tem um compromisso muito sério de criar caminhos de rede de proteção para as nossas crianças e adolescentes. Agradeço a presença de todos os nobres vereadores, doutora Márcia, vereador Juarez, vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Abel de Madureira, vereador Luiz Flávio, todos os trabalhadores da rede pública, todos os aqui presentes, todos os nossos internautas, e declaro encerrada a presente sessão solene. Boa tarde a todos.